Bom, aqui é mais um evento que a gente fez com a MZR Consultoria. A gente tem feito uma proximidade grande com os principais gestores e tem publicado algumas divulgações em relação a isso. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo, fez ali gravado no Spotify, tanto gravado no YouTube, para falar com a Torque, a gestora de ações, que é a nossa principal alocação hoje dentro da casa. O Marcelo Magalhães, vocês vão conhecer, é uma pessoa assim fora de série, um cara muito bom, com um currículo invejável. Ele vai comentar um pouco do currículo dele também. Participou o Gilberto também, Gilberto Malta, que é sócio do grupo e toca a parte ali como CEO da Asset. É uma Asset que, como eles mesmos mencionaram, tem muitos bilhões de reais, já gerindo só parte de ações. O Ricardo Castro, que é o nosso analista aqui da consultoria, também participou desse bate-papo, e a ideia foi falar não só dos eventos recorrentes aí que o mercado tem falado bastante, que foi o Corona, mas também falar de como que ele montou o portfólio durante o evento e como que ele está olhando para o portfólio hoje, citando alguns cases no final. Bom, então, pessoal, muito boa noite. Obrigado aí por quem está conseguindo participar aqui de mais uma live aqui nossa da MZR. A gente tem feito aí bastante bate-papos, até, não sei, o Marcelo, o Gilberto, a gente fez um bate-papo legal com a ministra da Agricultura recentemente, sobre falar um pouco de perspectiva com os clientes ali que a gente tem específicos ali do setor do agronegócio. E eu acho que o assunto agora, a gente tentou olhar mais para investimentos ali de fato, e a busca agora até dos ativos de bolsa, com juros mais baixos e tudo mais, está tendo uma demanda cada vez maior. Voltamos aí a uma onda maior ali de possibilidades de follow-on, IPO, o mercado está ficando bem mais ativo. E aí a gente pautar e dividir essa conversa aqui em três. Então, eu e o Ricardo Castro. O Ricardo é sócio também da MZR Consultoria. Eu sou o Felipe Helvas. A gente faz um bate-papo dividido em três partes. A gente divide em, primeiro, falar bastante ali sobre a casa e dar uma contextualizada de cenário, o que vocês ali têm olhado ali um pouco para frente. A gente falar, depois, em duas partes, a gente falar do que vocês fizeram em termos de seleção de ações e até dentro das estratégias ali de mais de market timing, como que vocês ficaram de exposição em bolsa nos períodos ali de março para frente, principalmente. E aí a gente deixa os últimos 15 para falar de cases que vocês têm na carteira hoje e como que vocês estão olhando essa perspectiva dessas empresas para frente. Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Então, Legal. primeiro boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Me coloco aqui à disposição para a gente estar fazendo um bate-papo interativo, tá? Então, vou começar um pouco primeiro, apresentando um pouco sobre a Torque. Bom, a Torque é uma gestora de recursos, né, baseada no Rio de Janeiro, totalmente muito fundamentalista. Eu e mais alguns sócios, entre eles o Gilberto, que está aqui comigo, nós criamos a Torque em meados de 2018, né, os fundos começaram em outubro de 2018, então a gente está fazendo basicamente quase 2 anos aí. Temos hoje aproximadamente 4 bilhões de reais sob gestão dos fundos de ações, 2 fundos de ações, que depois vou comentar. Embora a casa seja uma casa ainda relativamente nova, né, tem 2 anos, a gente já tem uma experiência longa no mercado de ações. Né, eu tenho pouco mais de 20 anos hoje de experiência de mercado, comecei minha carreira em 2000, fiquei 7 anos e meio no investidor profissional, que é uma casa bastante tradicional, né, fundamentalista, de investimento em ações. Depois fiquei quase 4 anos na N Square, hoje Velt, né, que é também uma casa bastante fundamentalista. Quer dizer, eu diria que a minha experiência como analista, né, de empresas se deu muito nessas 2 casas, né, que eu me orgulho bastante. E depois eu fui para a JGP, onde eu tive a oportunidade, né, de ser sócio e gerir um fundo de ações, um dos fundos de ações da casa. Fiquei lá durante praticamente 8 anos, também foi uma experiência super rica. E lá eu comecei o fundo que toquei o período inteiro, o fundo JGP Explorer, né, que acabou sendo um fundo com histórico consistente. A gente, de 2011, desde que a gente começou até 2018... Aqui, né, está o que eu achei na web. Desculpa, só um instantinho aqui. De 2011 até 2018, o fundo teve uma performance
quase 18% ao ano, né, que acabou sendo 17,5% ao ano, que acabou sendo aproximadamente 2 vezes a rentabilidade acumulada do CDI. E a gente teve um pouco de mérito, mas também certamente sorte também de não ter tido nenhum ano com rentabilidade negativa, né? Aí saí no primeiro semestre de 2018 e fundei a Torque com sócios. Bom, hoje nós somos 15 pessoas, somos o que a gente chama de partnership mesmo, né? Somos 9 sócios, meus sócios com participações relevantes na empresa, isso é uma coisa que a gente se orgulha bastante, tá? Eu acho que é um elemento que, enfim, que fortalece a empresa, né? Ter sócios que realmente se sentem donos para valer do negócio, né? E todos com, como eu falei, perfil muito de dono, tá? Eu acho que até uma coisa que eu acho que contribui, a gente sempre teve, desde o início a gente procurou atrair gente com uma cabeça muito, uma mentalidade muito de dono mesmo, que e eu acho que o próprio momento que a gente estava formando a empresa, conversando com todo mundo, foi um momento muito propício para isso, né? Foi em maio de 2018, eu me lembro tendo várias conversas, naquela época era Ciro Gomes, subindo nas pesquisas, depois de junho de 2018 era o Haddad, então era zero óbvio que o Brasil ia entrar na trajetória que entrou, e acho que os sócios que se juntaram realmente são pessoas que tinham muito interesse de construir de forma ativa, fazer diferença na construção de uma gestora com os valores e pensamentos que, enfim, que refletissem o que eles acreditavam. Enfim, então isso é um pouco da gente. Nós temos 2 produtos, 2 estratégias. Tá? Uma estratégia que é o Torque FICFIA, né, que é um fundo com uma flexibilidade um pouco maior em termos de exposição. Tipicamente a gente pode ficar comprado de 60% a 100%. Tá? Eu diria que 60% é bem mais raro, tá? Mas a gente pode ficar. E aí, eventualmente, se a gente não estiver achando tantas oportunidades de investimento, a gente pode ter mais caixa ou procurar, eventualmente, hedge, tá, que protejam a carteira. Tá? E tem uma outra estratégia, que é a estratégia long only, tá? Que aí tipicamente fica comprado entre 90% e 100%. Tá? Então, a mesma carteira comprada do outro fundo, só que eventualmente com uma exposição maior. Tá? Até sobre isso, Marcelo, acho que é legal falar, porque assim, quando você opera esse mercado de long buys, né, principalmente market timing, assim, tudo mais, é um mercado relativamente novo. Cortou. Acho que travou. Essa questão, e você trabalhava no JGP Explorer há bastante tempo já nesse tipo de estratégia, né? Que eu acho que é uma coisa bacana de citar. Então, fazendo hedges, aumentando exposição, mas trabalhando ativamente não só na seleção da carteira de ações, mas no tamanho das posições ali diante do mercado, né? Isso isso é um ponto interessante, assim, como eu falei, né, assim, a minha experiência foi, eu tive durante muito tempo em casas totalmente bottom-up, né, assim, muito fundamentalista, olhando muito as empresas, e depois eu tive a oportunidade de estar no JGP, que também é bastante fundamentalista, mas que lá eu tive a oportunidade de me desenvolver como gestor, e lá eu acabei, de alguma forma, tentando juntar, né, a análise fundamentalista de empresas, também uma visão um pouco maior de acompanhamento de mercado de uma forma geral. Quer dizer, eu não tenho a menor pretensão, tá, nem capacidade de dizer para onde que vai o mercado. Enfim, se me perguntar se vai subir ou vai cair daqui a 3 meses, 6 meses, acho extremamente difícil. Mas o que eu procuro, sim, é tentar entender como é que está inserido o Brasil no mundo, tá? Em termos, né, quando a gente olha, por exemplo, o valuation das empresas brasileiras, como é que se compara isso, né, com o valuation de outras empresas, tanto do ponto de vista de múltiplos quanto do ponto de vista das perspectivas de crescimento, né? Como é que se compara essas perspectivas, os valuations dessas empresas em relação aos patamares históricos, né? Como é que se compara o valuation da classe bolsa com outras classes de ativos, até porque normalmente existe uma correlação no mundo de investimentos, né? Diferentes classes de ativos, né? Então, quais são os riscos, de uma forma geral, que investidores estão sujeitos, não só no âmbito doméstico, mas também no âmbito global, né? Quais são os riscos que a gente está sujeito quando a gente está investido, né? Então, é procurar ter uma visão um pouco de mercado como um todo, até porque o valuation não é 0 ou 1, tá? Não é ciência, tá? Então, assim, é mais fácil a gente dizer quando está muito barato e quando está muito caro, mas no meio do caminho dá para ir para lá ou para cá facilmente de acordo com as perspectivas.
Tá? Então, eu acho que essa visão acaba contribuindo, sim, e acaba com isso auxiliando de alguma forma em você eventualmente variar o nível de exposição. Mas não é bem market timing, tá? Porque o market timing passa um pouco a noção de que você tenta tentar identificar para onde que vai o mercado na próxima, vamos dizer, na próxima pernada. Eu não tenho, enfim, não tenho ferramenta nem condições de fazer isso. O que eu me proponho é tentar identificar se as oportunidades, se as oportunidades de investimento são interessantes o suficiente para estar bastante comprado ou estar menos comprado. Tá? E aí o tempo vai, enfim, nada garante que o fato de a gente estar menos comprado, nada garante que logo depois o mercado, a gente pode estar errado, e mesmo que esteja certo, nada garante que o mercado vai imediatamente convergir para aquela visão. Marcelo, acho que até aproveitando aqui para a gente entrar um pouco na parte de mercado, a gente viu ali um discurso muito forte no começo da crise do coronavírus de que essa não era uma crise financeira como as demais que a gente viu no passado, e sim uma crise do sistema de saúde. No entanto, você como uma análise fundamentalista está sempre olhando para a empresa, para a gestão corporativa, como é que é o crescimento, quais são os planos, e como é que você fez um certo cruzamento desse cenário macro que a gente teve no coronavírus, onde provavelmente vão ter mudanças de comportamento daqui para frente por conta de toda a paralisação e diferentes tipos de prevenção que foram implementados nos países ao redor do mundo, na análise fundamentalista, e quais empresas realmente você acredita que conseguiram, que pela análise fundamentalista conseguiriam se sustentar bem mesmo assim, por consolidação de mercado e vendo mais nesse âmbito corporativo mesmo? Perfeito. Olha, eu acho que, bom, se eu não abordar todos os tópicos que você colocou, por favor, me questione. Mas eu acho que, assim, primeiro, o período que a gente passou era um período de enorme incerteza. Tá? Então, você não sabia nem a profundidade da crise, né, a duração, nível de acesso a mercados que as empresas iam ter. Então, assim, a primeira coisa que a gente procurou foi se concentrar, né, foi procurar ter o portfólio realmente com empresas que pudessem perdurar, que pudessem, né, passar pela crise, mesmo que fosse uma crise muito dura e muito prolongada. Tá? Então, a gente procurou ficar fora de situações, por exemplo, de empresas muito endividadas, né, que dependessem, por exemplo, do mercado de capitais aberto para rolar suas dívidas, por exemplo. Tá? Também procurou ter empresas que tinham forte vantagem competitiva, de concentrar em empresas de mais qualidade de fato, porque seriam empresas que, enfim, se a situação tivesse ruim para elas, estaria bastante pior para os concorrentes, e aí, por mais que você tivesse uma dinâmica ruim, eventualmente macro, você tinha uma dinâmica, vamos dizer, micro, favorável de ganho de share, certo? Ganho de participação de mercado. Tá? Outra coisa também é que eu acho que crise sempre traz também oportunidades, né? Então, também não é fácil dizer que então você posiciona só o portfólio para ganhadores, até porque é impossível, você não consegue achar tantos ganhadores assim para ter portfólio só. Tá? E mesmo assim, né, tem negócios que sofrem, mas que eventualmente já estão num nível de preço tal que faz todo sentido você ter. Mas o que a gente procurou foi ter um portfólio também razoavelmente balanceado, equilibrado, tá? Procurando ter, sim, situações que, de fato, até se beneficiassem da crise, tá? Como são as plataformas, todos os negócios voltados para o mundo digital. Então, né, a gente tem oportunidade de investir, a gente tem oportunidade de investimento na bolsa, nos marketplaces, né, empresas de e-commerce, e a gente, né, montou posições importantes nessas empresas, né, Mercado Livre, Magazine Luiza, Local Web. O Local Web não é uma plataforma de e-commerce, mas ela fornece ferramenta para você montar a sua plataforma de e-commerce. Tá? Depois a gente também passou a ter Via Varejo, enfim. Então, sim, era um negócio que claramente estavam passando por uma mudança transformacional, uma aceleração muito forte, né, da digitalização da vida das pessoas. Depois, a gente procurou também, na medida que a maior parte dos ativos caíram no primeiro momento, caíram de uma forma uniforme quase, né, a gente também procurou ativos que tinham caído bastante e que não eram, apesar de não serem beneficiados pelo Covid, não eram prejudicados. Tá? Era o caso, por exemplo, da Eneva, que são um parque térmico, são térmicas a gás, né, onde ela
basicamente ela faz a própria exploração do gás, e à medida que ela vai achando gás, ela participa de leilões onde uma vez que ela tenha gás, ela é extremamente competitiva, né? Porque ela compete principalmente com gás importado, que é muito mais caro. E é uma empresa que tem um histórico excepcional de exploração do gás nas bacias que ela opera. Tá? E tipicamente, assim, são contratos muito longos, onde a tua receita varia muito pouco em função do Covid. Pode variar um pouquinho em função do despacho, se a economia for melhor ou pior, mas é muito pouco. Então, é um negócio que é muito pouco afetado pelo Covid. A gente teve a oportunidade de investir. Também tinha negócios que a gente também não deixou de investir, negócios que sim, eram afetados, negócios em maior ou em menor grau, mas de uma forma geral, sempre concentrando em negócios que, ainda que se fossem afetados, teriam que ser negócios que teriam capacidade de perdurar, de sustentar bem por um período prolongado. Tá? E mesmo em negócios, eu diria assim, mesmo negócios que eventualmente podem sofrer bastante, né, como é o caso, por exemplo, imagina o seguinte, uma varejista, tá, que depende bastante de shoppings, tá, como a Lojas Renner, por exemplo, que é uma varejista de alta qualidade. Esse é um exemplo muito claro, né, onde o macro podia estar muito ruim, porém o micro atenua bastante o macro. Nesse caso, quer dizer, um setor, né, de varejo de roupa, onde é extremamente fragmentado. Né? Então, se a Renner tipicamente está competindo com uma série de lojas pequenas, cadeias pequenas de roupa, que já vinham de anos e anos e anos de dificuldade, né? Fechando lojas, etc. E, de repente, vem a pandemia, que o cara fica 2 meses lá sem faturar quase nada e ainda com uma recuperação fraca. Isso vai acelerar muito o ganho de market share. E foi muito que a gente viu na crise passada, 2015, 2016. Por exemplo, a Renner, naquela época, né, as vendas, a gente olha muito com um índice que chama Same Store Sales, que é como é que evoluiu as vendas nas lojas que já estavam abertas há 12 meses atrás. Né? E a Renner, por exemplo, nesse período, cresceu uma barbaridade. Então, eu digo o seguinte, isso é para dizer que mesmo negócios que, enfim, poderiam ter exposição a uma economia pior, eles podem performar de uma forma completamente diferente, né, se estão em setores que você tem oportunidade de ganhar share. Mas uma coisa que a gente também olhou muito foi o quão bem preparado estava o negócio em termos de toda a transformação digital, tá? que acho que todas as empresas estão fazendo, mas umas fazendo muito bem, outras não fazendo não tão bem. Tá? Então, um exemplo que eu cito é a Natura, tá? Que é um negócio também de consumo bastante discricionário, né? Cosméticos. Só que aqui é um exemplo interessante. Né? A Natura é uma posição, depois eu vou comentar um pouco das posições de fundo, mas aí já até adiantando, Natura é uma posição importante nossa, tá? Nós temos 7,5% de fundo, que é uma posição, enfim, grande para a gente. A Natura é uma empresa que passou, né, alguns anos atrás com mudança de gestão, mudança hiper bem feita. Assim, a empresa, né, eu diria que assim, a empresa foi uma história de muito sucesso durante anos até 2010, depois sofreu muita competição do Boticário, né, e a partir de 2016 teve uma mudança de gestão e realmente a empresa entrou nos trilhos novamente para valer. Tá? Ela não só se reaproximou das consultoras e segmentou muito melhor a base, aumentando bastante a produtividade, mas ela fez uma transformação digital muito bem feita. Né? Hoje tem uma interação com as consultoras, as revendedoras, né, através de um app que funciona bastante bem, onde isso é muito importante, porque quando você tem antes, como é que era o negócio? Você mandava lá um catálogo a cada 18 dias, né? E aí passou a possibilidade de, enfim, fazer ações comerciais em cima das consultoras, era muito restrita, né? Cada 18 dias você tinha uma comunicação com ela. Hoje em dia, através do app, você manda um catálogo digital e a revendedora manda para os seus clientes no WhatsApp. Então, olha que interessante, né? Antes, a venda, que era uma venda muito presencial, né? Com a revendedora indo lá tomar cafezinho, tirando pedido, passou a ser uma venda muito digital. Tá? Não saíram os resultados ainda do segundo trimestre da Natura, mas a gente, por exemplo, recentemente teve uma das maiores revendedoras, na verdade é uma empresa que comanda uma infinidade de revendedores no Brasil, ela estava dizendo que as vendas de cosméticos dela de Natura caíram menos de 30% nesse período, que sinceramente é incrível. Tá? Você pega, né, pares de roupa, caiu 80%. Tá? E você está falando de cair menos de 30%, por quê? Por causa do fenômeno do WhatsApp. Muita venda tirada através dali. E, obviamente, isso aí não veio, não caiu do céu, é porque a empresa tinha feito um trabalho muito bem feito de digitalização.
Tá? E é óbvio que eventos como esse aceleram muito essa transformação. Então, eu acho até que no médio prazo foi bom, porque a adesão das revendedoras a esse meio digital acabou aumentando muito, né? E acho que elas perceberam que funciona e não vão largar. Então, eu acho que fica muito, então, de legado, né? Inicialmente, que você já citou. Bom, o primeiro é da questão que todo mundo fala, né? Que ficou até mais desigual, né? A distância das grandes empresas para a economia real, às vezes, para as pequenas empresas. Você citou ali no caso da Renner, no caso, né? Com um exemplo bacana. E tem o outro lado, que é o processo de fato, acelerar muito a digitalização, né? Sem dúvida. Você, de fato, ali conseguir, quem estava relativamente mais preparado ou com management talvez mais comprometido para esse lado, consegue surfar uma onda e, dependendo do setor, nem sofre tanto, e a comparação que você deu da Natura agora, né? Exatamente. Eu acho que é muito verdade, é um clichê, mas é verdade que as crises trazem oportunidades, de fato. Então, né, os mais fracos sofrem muito mais e acaba tendo ganho de participação de mercado quem está mais bem preparado. E, de fato, acho que teve uma mudança cultural brutal em termos de adoção digital, isso veio para ficar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marco, pensando muito mais na questão também do investidor e do perfil do investidor, e aí olhando a Torque também, como é que vocês têm olhado para esse lado? Porque a gente tinha uma discussão, obviamente, dos juros baixos, naturalmente os ativos de risco, e vai ter um aumento, o número de CPFs na Bolsa, aliás, na crise agora aumentando bastante, a gente tendo mais de 2,5 milhões de CPFs na Bolsa, pessoa física, e também tem a parte que eu acho que ancora bem para a gente olhar, que é o aumento da exposição em Bolsa dos fundos de pensão, que é um passivo relevante, aí, vamos dizer assim, para os fundos de ações. Você tem visto e vocês têm observado um aumento desses, vamos dizer assim, dessas exposições, uma procura, mesmo na crise agora, ela aumentou nesse sentido? Você viu esse movimento mais forte, tanto do institucional, eu acho que do local a gente olha pelas plataformas, né? E aí, naturalmente, a gente tem essa visão. Mas do lado institucional, isso tem se conversado? Porque o que eu lembro no passado, foi uma discussão interessante, que em 2008, né, na crise, você teve ali a pessoa física, ela tinha, eu não vou citar só 2008, mas nas crises, a pessoa física ela tendia a perder mais dinheiro, né, do que o institucional. O institucional mais de longo prazo, mais resiliente e tudo mais. E agora a gente viu até uma mudança nisso. Muita gente falando assim, a pessoa física deu show, né? Que de fato eles entraram no momento ruim, vamos colocar, sabendo ali, pegando a volta do mercado. Como que você tem olhado um pouco para isso e olhando um pouco do passivo também da casa? Eu vou até deixar o Gilberto, o Gilberto tá aí ou não está? Acho que o Gilberto estava. Deixa eu ver se ele está aqui. Boa. Não, tô sim. Tá, Gilberto, acho que ele tá perfeito, porque o Gilberto é nosso sócio responsável pela área comercial. Eu acho que eu vou deixar passar a palavra para ele, que ele vai. Não, Felipe, excelente. Acho que esse ponto, de fato, tem percebido muito claro esse movimento, principalmente olhando o varejo, né, nas plataformas, acho que de maneira geral surpreendendo até boa parte da nossa indústria mais old school, que tinha esse passivo como passivo ali mais arriscado, né, de maneira geral foi responsável pelo crescimento aí de boa parte das assets. A gente, propriamente dito, tem uma exposição comedida, pouco mais de 7% aí do nosso passivo a esses business de plataforma, ao varejo de maneira geral. E aí o fundo de pensão, de fato, o fundo de pensão ele tem uma meta atuarial lá, que é aquela target deles para eles baterem, que com esse nível de juros fica complicado com o patamar de risco que eles têm nas carteiras, né? Então, de maneira geral, tem tido um crescimento significativo, tá, dessa demanda. Agora, o institucional ele tem um pouco de receio com a volatilidade, né? Então, eu acho que ele espera um pouco o mar acalmar um pouquinho mais para ele tomar essa decisão de investir. Então, o que a gente tem sentido é que essa pernada dos 60 mil pontos que bateu para agora, tá, até os 90, ele entrou pouco. Tá? Ele não teve, de fato, esse aumento de exposição como teve o varejo. Eu acho que ele vem no segundo movimento, que é mais para frente, que aí já com o mercado mais estável e um cenário um pouco mais claro, e aí ele toma decisões de alocar mais seguro. Mas, de fato, ele ainda é muito pouco penetrado dentro do nosso mercado, quando você compara principalmente lá fora, etc. Então, acho que tem um espaço relevante para crescer e entrando na linha da Torque, a gente ainda não tem. A gente tem uma exposição, o nosso fundo institucional, que é o Long Only, ele tem aproximadamente 1 bi, tá? Mas a nossa exposição ela é mais indireta, que são os FOFs dos grandes bancos,
tá? Que são destinadas para esse público institucional que alocam na gente, né? O institucional direto, ele tem alguns hurdles que a gente tem que bater, tá? E o track mínimo de 36 meses no produto é um dos checkpoints relevantes. A gente está completando 24, já fica elegível a uma série de fundos de pensão, mas a gente está nessa crescente. Eu tenho sentido, inclusive, temos 3 ou 4 aí demandas de clientes importantes, fundos de pensão, que estão, enfim, estamos andando, mas com certeza é um movimento que vai acontecer. Pô, legal. Obrigado. A gente acha que esse movimento te acompanha bem daqui e a gente acompanha bem o mercado. E quando você compara com grandes economias desenvolvidas, naturalmente a exposição de equities ainda é muito baixa. E é uma das dúvidas que a gente tinha quando a gente olhava isso. E a gente até, para os nossos clientes aqui, valoriza bastante essa diversificação de passivo dentro das assets, né? Então, de fato, ali uma gestora que consiga captar dinheiro institucional, trazer ali o varejo, trazer ali os grandes privates, ali os family offices, eu acho que ela tem um passivo que, para o longo prazo, isso tende a ser muito mais saudável, né? Bacana. Uma outra, e aí a gente pode até já começar, Marcelo, eu queria que se você pudesse falar um pouco também você falou de alguns cases que você citou, acho que vocês aproveitaram ali naquele momento, mas se você pudesse falar um pouco também a exposição, como que ficou o torque, vou falar do FIC-FIA, que é o fundo que a gente mais aloca aqui, e que talvez ali você tenha um mandato mais flexível, como que ficou, como que estava a exposição do tamanho da posição, né, dentro do fundo, então o net long que a gente fala aqui, né, no mercado, como é que ele estava antes do evento, durante o evento, e aí o que você mais mudou? Você falou de alguns setores e tudo mais, mas quais foram as principais mudanças que vocês fizeram na gestão? E aí a gente, na sequência, já fala mais sobre os cases aí principais que você ainda tem em carteira ou que você adicionou pós ali, ou vamos dizer assim, aquela zona cinzenta, pelo menos clareando um pouco mais. Tá bom. Bom, uma das características que a gente tem aqui é ser extremamente autocrítico, tá? Né, sempre procurar analisar a gente com o mesmo critério critério crítico que a gente tem quando a gente analisa as nossas empresas também. Então, assim, eu colocar um pouco a situação que existia, né, no final do ano passado, início desse ano, e acho que olhando também sempre com uma ótica ex ante, se a gente deveria ter feito diferente ou não. Tá? Qual era a situação? Quer dizer, quando estava no final do ano passado, início desse ano, a situação que a gente via era o seguinte: a gente tinha clareza, até por esse acompanhamento de mercado, né, de uma forma sistemática, a gente tinha clareza de que os valuations, de uma forma geral, os múltiplos, né, das empresas estavam 2 desvios padrões na média acima do múltiplo histórico. Tá? No Brasil, sem dúvida, mas no mundo também, de uma forma geral. E aí, né, a gente se perguntava, quer dizer, isso é sustentável ou não é? A grande questão era que você estava num mundo de juro muito baixo, um mundo de, enfim, crescimento econômico ok, mas nada extremamente vigoroso, né, com inflação baixa e taxas de juros bastante baixas, né, o que gerava uma busca por yield, né, e uma busca por ativo de risco. Tá? Um dos principais riscos que você tinha na mesa, que era a eleição dos Estados Unidos, né, com Sanders, etc., também estava cada vez menor, né, em função da economia americana tá bem. Então, no final das contas, você ficava naquela situação em que o juro assim, você sabe que o múltiplo está alto, mas, por outro lado, o custo de oportunidade é muito baixo, então era sempre uma decisão muito difícil colocar em caixa ou não. Tá? Olhando em retrospecto, o que aconteceu? Né? Você teve o Covid, e aí eu diria o seguinte, ali, eu diria mais ou menos em fevereiro, né? Porque o mercado, no primeiro momento, né, quando teve Covid na China, deu uma cedida, mas depois voltou, né, e com a percepção de que ali, enfim, estava se contendo na China, começando a se conter, né, e eu acho que, olhando em retrospecto, a gente jamais teria a menor possibilidade, né, de ter a magnitude do que viria a acontecer, de espalhar pelo mundo, enfim, do nível do nível de problema que poderia gerar para a atividade econômica no mundo. Porém, eu acho que, olhando em retrospecto, dado que os múltiplos ainda estavam em patamares muito elevados e você tinha, sim, um risco de eventualmente espalhar para o resto do mundo, tá?
de novo, não tinha como ter a menor opinião sobre esse risco, mas existia esse risco, dado que os múltiplos estavam elevados, eu acho que ali fazia sentido a gente ter tido uma exposição um pouco menor. Tá? Não estou dizendo que a gente teria feito nada muito radical, tá? Mas a gente, eu diria que desde o do início do processo, a gente estava com uma exposição lá de 90% por aí. E aí, uma vez que você não faz esse ajuste a priori, tá? Depois que começa de uma forma tão acelerada quanto foi, é muito mais difícil você fazer esse ajuste. Tá? Porque aí, quando você começa com um dia com 10% de baixo, outro dia com mais 10%, e você não tem ainda a dimensão a dimensão da magnitude que essa crise vai ter, fica muito difícil. Tá? Então, eu não acho que ex-ante, eu não acho que eu teria feito um movimento diferente depois que começou a cair, mas eu acho que a questão autocrítica que a gente se faz é que eu acho que antes, né, uma vez que você já tinha o risco, você estava com um nível de valuation lá em cima, tá justificado sim por juros muito baixos, mas com pouca margem de segurança faria sentido a gente ter tido uma postura um pouco mais conservadora. Então, isso é para dizer o seguinte, a gente entrou assim na crise com um percentual mais comprado. Tá? À medida que foi caindo, o que a gente foi fazendo? A gente tentou, primeiro, assim, o nível de certeza era muito alto, tá? E não dava, e você não sabia, de novo, a magnitude, e não dava para você também só se colocar em situações em que vai ser só vou colocar em ativos que são muito beneficiados pela crise, até porque não tem ativo suficiente para isso. Tá? Então, a gente procurou ter uma combinação de diferentes ativos na carteira, alguns que de fato se beneficiavam da crise, como eu falei, né, as empresas de e-commerce, alguns que eram pouco ou quase nada afetados, outros que eram sim afetados, mas que a gente achava que as empresas iam, enfim, suportar a crise por pior que fosse, tinham, enfim, bastante caixa, não tinham necessidade de acesso ao mercado de capitais, eram empresas de primeira linha, né, com muita vantagem competitiva sobre seus concorrentes, e os valuations já tinha caído bastante, né, o preço de ação já tinha caído bastante, e o risco retorno era interessante, apesar de ter um curto prazo desafiador. Tá? E também a gente procurou ter situações que eram expostas a riscos diferentes. Né? Por exemplo, uma das coisas era, enfim, a Vale, por exemplo, né? Uma empresa que estava exposta muito mais à demanda na China, que era o país que, enfim, apesar de ter tido, foi o que teve o primeiro problema, né? Porém, foi o país que controlou de forma mais rápida possível, a atividade econômica já estava voltando, né, muito antes de qualquer outro país. Então, de certa forma, você estava, assim, de alguma forma, diversificando o risco, colocando um risco diferente no mundo ocidental, que tinha uma dificuldade muito maior, tinha uma dúvida muito maior sobre a capacidade de controlar o contágio. Então, a gente procurou, de alguma forma, ter exposição a diferentes temas, né, sem uma concentração muito grande, até porque, de novo, o nível de certeza era muito grande. Tá? À medida que foi caindo, a gente não diminuiu a exposição, a gente até aumentou, tá? E aí, à medida que foi, eu acho que o grande dilema que a gente foi fazendo ajustes na carteira ao longo do tempo, à medida que foi, né, foi voltando, em função, sempre olhando o risco-retorno e olhando, né, a atratividade relativa das oportunidades. Eu acho que aí pegando o gancho, talvez com agora, acho que o grande dúvida que a gente se coloca hoje enfim, acho que apesar de, enfim, tá olhando isso no dia a dia, estudar bastante, etc., obviamente tem uma série de questões que a gente não tem resposta. A gente tenta ter uma opinião mais fundamentada possível, mas não tem resposta. Então, o nosso trabalho é avaliar a probabilidade de alguma forma. Né? Mas, assim, o que a gente vê é que, claramente, o que assim, o que aconteceu nos últimos meses? Né? Você teve a atuação dos governos e dos bancos centrais numa escala incomparável, né, com o passado. Né? Você teve uma enorme transferência de renda dos governos para a sociedade. Né? A gente viu uma eficácia muito grande, né, do uso de máscaras e de testes em massa como mecanismo de contenção da doença, né, que está permitindo, de alguma forma, o retorno à atividade normal. Enfim, existem pontos de atenção, sem dúvida alguma, de segunda onda, mas a gente está, né, voltando um pouco ao normal. Isso tudo evitou um desastre econômico, né, e está permitindo uma recuperação econômica mais rápida do que a gente pensava há algum tempo atrás. Tudo isso combinado com uma taxa de juros muito baixa, né,
a nível global, em função de uma atividade econômica fraca, uma taxa de inflação baixa ao redor do mundo, e um mercado muito líquido está fazendo com que os ativos voltem muito rápido. Tá? Então, a gente se coloca o seguinte, vem cá, será que tudo... Bom, porque se você tem uma visão, de fato, de que os riscos hoje, pior já passou, os riscos agora são muito baixos, né? No mundo que não tem yields, você tem que estar extremamente comprado em equity, e é isso. Tá? Por outro lado, a gente se questiona o tempo todo né, se o nível atual reflete bem incertezas ou não. A nossa postura tem sido otimista, porém com moderação, tá, eu diria. A nossa visão é que ainda existe, tá, uma série de incertezas. Sim, o pior parece já ter passado. Sim, o pior já parece ter passado, porque a gente tinha uma possibilidade de ter um desastre econômico sem precedentes, né? Talvez o precedente era a Grande Depressão, né? Isso parece ter passado de fato, mas eu acho que ainda tem uma série de dúvidas ainda que não tem resposta. Por exemplo, o que vai acontecer com a economia depois que você tirar uma série de estímulos de transferência de renda, né, esses estímulos governamentais, né? A economia volta para os patamares anteriores ou ela simplesmente recuperou muito mais rápido do que a gente podia imaginar, porém vai demorar bastante voltar para os patamares pré-crise, né? Será que essa recuperação de consumo que a gente está vendo, e by the way, é uma recuperação muito... quando se olha setorialmente, está tendo divergências muito grandes, tá? Mas será que essa recuperação, em parte, tem algum tipo de antecipação de demanda? Tá? Até mesmo porque você teve uma enxurrada de transferência de renda, em parte dela muito concentrada em uma população que gasta muito, que é a população mais pobre, né? A Corona Voucher foi uma injeção de liquidez muito grande na economia. Tá? Você faz algumas contas e, especialmente dado que essa população não poupa, gasta bastante, né? Essa população de mais baixa renda, isso provavelmente estimulou bem o consumo em algumas categorias, né? Será outra questão que a gente se coloca? Será que a economia, se a economia demorar para voltar aos níveis pré-crise, será que a gente vai ver ainda um ritmo de demissões alto por muitos meses? Porque eu acho que uma coisa assim, muito importante, né, que o governo fez, foram medidas realmente extremamente importantes, foram as medidas que permitiram redução salarial e de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Mas a grande questão que tem é o seguinte, enfim, muito melhor tê-las do que não tê-las, mas será que elas vão ter um efeito permanente na manutenção dos empregos? Ou será que elas, de certa forma, elas postergaram algo que, enfim, se a economia não volta, o empresário, pequeno e médio empresário lá, que tem pequeno empresário, né, que tem lá um dono, comerciante, que está há 2 meses, né, faturando 60%, 70% a menos, e se a economia volta devagar, daqui a alguns meses, será que ele vai estar, especialmente uma vez que passaram essas políticas do governo de redução salarial, de jornada, suspensão do contrato de trabalho, será que ele vai manter esses empregos? Né, ou será que ele vai acabar jogando a toalha? Né, uma vez que, vamos lembrar que vários desses comerciantes, eles já não vinham muito bem, né, eles passaram muitos anos muito duros, né, na época da Dilma, uma recuperação muito lenta, estavam começando a botar o nariz para fora da água, e aí vem Covid. Tá? Como é que vai ser a questão da sustentabilidade do fiscal do Brasil? E aí, especialmente, se a economia melhora bastante, as pressões diminuem. Se a economia vai devagar, bem devagar, as pressões aumentam. E a questão do risco de segunda onda, né? Nos Estados Unidos, a gente está vendo o número de hospitalizações crescendo de forma bastante acentuada, né? E, por enquanto, por que isso não está preocupando o mercado? Acho que não está preocupando porque, por enquanto, está pegando uma demografia, que são jovens, né, que tem uma letalidade muito menor. Então, o número de mortes ainda está bastante baixo. Mas é uma dúvida de como é que isso vai proceder. Então, aqui eu não estou querendo dizer de forma alguma que, enfim, que a gente tenha qualquer visão negativa sobre esses pontos, tá? Eu acho que são questões muito difíceis de terem resposta, tá? A gente não se propõe a tê-las, eu acho que realmente é muito difícil, mas a questão é a seguinte, é que quando a gente pondera tudo isso, a gente não fica tranquilo em investir em situações que exijam com que a gente, para ter um retorno adequado, a gente tem que assumir que vai desinvestir a múltiplos muito altos daqui a 2, 3 anos. Porque normalmente, como é que a gente pensa no investimento? Né? A gente estuda bastante um determinado ativo, e aí com isso a gente acaba tendo as nossas projeções de
né, de crescimento daquela empresa, né, e aí a gente olha um retorno, qual o retorno que a gente espera ter no horizonte de 2 a 3 anos, né, com as projeções de lucro que a gente tem e avaliações, a gente sabe o múltiplo que a gente está entrando e que múltiplo, né, preço-lucro, por exemplo, a gente espera sair daqui a 2, 3 anos. Se a gente tem que assumir que o mercado vai estar praticando múltiplos bastante altos daqui a 2, 3 anos para a gente ter um nível de retorno adequado, na situação atual, a gente tem um pouco mais de restrição, gera um pouco mais de desconforto. Tá? Marcelo, acho que até aproveitando, pegando o gancho aqui nesse seu comentário, eu queria seguir bastante nesse foco ali, pós-corona, como é que você estrutura uma carteira olhando isso, né? Acho que você ressaltou ali diversos riscos que a gente tem que manter no radar. Por exemplo, o caso do emprego nos Estados Unidos, tem muita gente hoje que não está procurando emprego porque está recebendo mais um auxílio lá do americano do que ele recebia antes no emprego anterior. No entanto, você tem realmente, como você falou, o mercado voltando muito rápido, né? Inclusive o Nasdaq lá renovou máxima lá fora. E aqui no Brasil a gente já volta até o próprio mercado de IPOs, eles voltando a se aquecer, né? Algumas empresas já planejando abertura de capital no segundo semestre ainda deste ano. Então, assim, quais são as mudanças hoje que você vê num portfólio? O que ele tem que estar preparado? Até também aproveitando um terceiro gancho, que foi a questão do suporte que os bancos centrais e os governos deram para a economia. Essa conta ela vai chegar. Né? Ela não vai chegar daqui a 6 meses, mas ela vai chegar daqui a 3, 5 anos em um ajuste fiscal que vai ter que ser feito lá na frente. Como é que hoje você adaptou o portfólio do fundo e quais seriam hoje os principais cases que você foca aí hoje na Torque? Olha, bom, no final das contas, assim, primeiro, eu acho que, de uma forma geral, primeiro, assim, acho que a primeira coisa é a gente já está no mercado há bastante tempo para saber que o futuro é bastante incerto. Então, hoje, como eu estava falando, né, hoje parece que parece que o pior já passou, etc., é um otimismo com moderação. Então, a primeira coisa é, por melhor que seja os ativos, você tem que assumir múltiplos muito altos para ter um retorno adequado. Isso é uma coisa que a gente, enfim, prefere ser mais conservador. Isso tem justificado hoje um nível de caixa um pouco maior. Tá? A gente está mais ou menos com 80% comprado, tá? Tem 20% em caixa. A gente entende perfeitamente o argumento de que a busca por ativo real. Enfim, se nenhum desses riscos que eu coloquei se materializar, muito provavelmente os ativos vão continuar subindo. Mas ainda existe uma dúvida muito grande. Tá? E aí a gente, enfim, tem buscado vou colocar alguns dos cases que são importantes na carteira e são diferentes temas, tá? A gente muitas vezes muito bottom-up, então tem diferentes temas que a Natura, por exemplo, como eu coloquei, é uma posição bastante importante e a gente gosta muito, assim, não só porque assim, a gente gosta bastante do setor de cosméticos como um todo, é um setor, né, que cresce bastante ao longo do tempo, é um setor bastante aspiracional. Acho que a Natura está muito bem posicionada, especialmente depois dessa transformação digital. Acho que o Boticário é uma empresa fantástica, mas a Natura está na frente na transformação digital, sem dúvida alguma. Tá? Isso coloca ela numa posição competitiva bastante interessante, né? No pós-Covid, até porque eu acho que teve uma adoção muito forte das revendedoras, né, por toda a questão da ferramenta digital. E a Natura tem uma questão muito micro, que é essa recente compra da Avon, né, que é uma operação bastante importante dentro do portfólio, né, da empresa resultante, e é uma empresa que tinha uma operação muito ruim, tá? De uma forma geral, né? No mundo inteiro. A Avon era uma empresa mal operada e 50% das receitas da Avon são em geografias que a Natura já opera. Então, assim, a Natura ela tem que basicamente pegar tudo que ela fez, tá? Em termos de melhoria de serviços, digitalização das ferramentas, relacionamento com consultores e aplicar para a Avon. Tá? Nessa parte, nas geografias que ela já opera, acho que o risco é baixo. Então, por exemplo, isso aqui é um tema bastante, eu diria, micro, tá? E a gente gosta muito, quando você tem cases micro, são os melhores possíveis, tá? Porque aí você não tem que depender muito da dinâmica, vamos dizer, macro, que você sempre tem menos, sempre mais incerto, tá? O que não quer dizer que a gente também não invista em temas que dependam mais do macro. Tá? Eu coloco, por exemplo, uma classe, por exemplo,
um setor que a gente procurou até, né, na queda recente, a gente se questionou bastante, a gente resolveu aumentar a exposição, foi o setor de real estate. Tá? Por quê? Porque a gente entende que esse setor, essa crise historicamente para o setor de real estate normalmente são ruins, porque geram perda de renda e imóvel é um tipo de bem que depende muito da confiança de renda, você está fazendo um comprometimento de longo prazo. Né? Porém, acho que essa crise ela tende a ser diferente, mesmo que seja uma crise acentuada economicamente, tende a ser diferente, porque vai ser uma crise que vai passar com juro muito baixo, muito provavelmente. Né? E a questão do juro baixo, ele amplia bastante o mercado potencial, né, de pessoas que podem tomar financiamento. Tá? Isso faz muita diferença e isso, de certa forma, compensa bastante uma eventual perda de renda. Tá? E aí, num cenário de juro muito baixo, né, você tem enfim, a demanda acaba sendo, de alguma forma, protegida por essa questão do juro baixo. E você tem uma busca por ativo real também, né? Os investidores, de uma certa forma, né, tem uma quantidade enorme, um pouco do que a gente está dando com bolsa, né? Uma quantidade enorme também de dinheiro em renda fixa, e imóvel passa a ser uma opção, e a gente procurou, especialmente em cidades que as empresas estão mais posicionadas, em cidades onde que estejam com estoque bastante equacionado, tá? Especialmente cidade de São Paulo. Então, a gente montou, por exemplo, uma posição importante em Zetec, que é uma empresa melhor incorporadora imobiliária do país. Né? A gente agora, a gente tem feito uma mudança gradual de Zetec também para a Cirela, que a gente também acha que é uma empresa bastante bem gerida, que tem uma série de eventos corporativos interessantes para acontecer. Então, esse é um setor também que a gente tem se posicionado. O outro setor que você vai ver que tem temas diferentes, tá? Não tento focar, enfim, eu gosto, especialmente se eu puder achar histórias com temas diferentes, que sejam descorrelacionadas, é bastante interessante. Tá? Também uma história que a gente gosta bastante é Vale. Tá? Basicamente, o que a gente vê é um cenário de oferta e demanda bastante construtivo. Tá? Eu diria o seguinte: primeiro, do lado da demanda, a gente tem visto a demanda chinesa de aço muito forte. Tá? Já voltou a níveis acima de 2019, tá? O que é impressionante. Tá? O que puxa essa demanda chinesa de aço? Né? Venda de imóvel. O aço, estou dizendo aço, que ele é muito importante para a demanda de minério. Né? No final das contas, é o aço que puxa o minério. Né? E as vendas de imóveis na China voltaram rapidamente, né? E também todos os investimentos em infraestrutura na China também estão voando. Né? Uma série de programas governamentais. É óbvio que a nossa capacidade de dizer o que vai acontecer com a economia chinesa daqui a 3 anos, enfim, eu diria que ninguém tem. Tá? Porém, o que a gente tenta fazer é um acompanhamento de uma série de variáveis, tá? Na economia chinesa, tá? E para a gente tentar ver se as luzes estão verdes, ou seja, se a situação parece estar ok, ou se começa a acender luzes amarelas. E hoje, tudo que a gente vê, de uma forma geral, é mais para luz verde. Tá? Então, a demanda parece estar bastante bem endereçada no momento. Tá? Aí, do ponto de vista da oferta, você tem tido uma situação de oferta extremamente escassa já há bastante tempo, né? Desde o acidente do Brumadinho. Né? Esse ano, também você teve paralisações, né, de produção na Vale, você teve com o Covid também paralisações de produção em outros países, de forma que a oferta ficou ainda mais apertada, né, o minério acabou explodindo. E o que é interessante é que acho que parte disso ainda que tenham restrições de oferta que tenham sido conjunturais, né, em função dessas paralisações que eu comentei, mas eu acho que o estrutural é bastante interessante, você não tem grandes projetos vindo, né, e tudo indica que ainda que o nível de minério normalizado, muito provavelmente é bem abaixo dos níveis atuais, né, assim, mas você tem um retorno extremamente elevado na Vale, mesmo com níveis de minério muito abaixo dos níveis atuais. Tá? E é uma história que suporta, mesmo com níveis muito abaixos, estamos falando de minério hoje vai acima de $100, mas mesmo nível de $75, você tem um retorno extremamente atrativo. Tá? A gente acha pouco provável que o minério venha
É óbvio que essas coisas podem sempre mudar, a gente está sempre avaliando, mas pouco provável que o minério venha muito abaixo de $70, por exemplo, e ainda assim já teria um upside bastante interessante. Tá? $70 do ano está muito diferente do preço de tela hoje, apesar de que o preço de tela hoje não é sustentável, está num patamar muito elevado. Bom, uma pergunta que eu ia te fazer, Marcelo, todos os clientes falam bastante sobre isso e a gente via no passado bancos, por exemplo, eram posições sempre relevantes. O que vocês estão olhando para esse setor especificamente? A gente pode até puxar talvez serviços financeiros e falar um pouco de B3, que eu sei que vocês já tiveram em carteira e é um mercado que talvez seja bem potencial à medida que, a gente acabou de falar, né, esse movimento aí de fluxo maior para a própria bolsa, B3 podemos chamar quase um monopólio no Brasil, tende a se aproveitar um pouco disso. Bancos e a B3. Perfeito. Bom, bancos, a gente hoje fez até uma migração nas últimas semanas aí para uma posição maior em bancos, tá? Na linha, acho que basicamente é o seguinte, a gente vê que tem indícios que a crise no Brasil, de fato, vai ser menos grave do que se pensava. Com isso, eu não estou dizendo que, enfim, ainda tem as incertezas, mas eu acho que dá para dizer que, enfim, aquele cenário de desastre que eu pensava antes, provavelmente não vai acontecer, que podia acontecer antes, provavelmente não vai acontecer. Então, com isso, a trajetória dos bancos deve ser menos difícil, tá? E é uns ativos que ainda tem um bom upside na bolsa, né? Eu acho que tem histórias mais redondas, muito redondinhas, né? Que você já tem que assumir, assim, múltiplos baixos, uma manutenção de múltiplos muito elevados para ter retornos interessantes, tá? Essas histórias, por melhor que sejam, a gente está tendendo a reduzir, tá? E bancos, acho que não é o caso ainda, né? Você ainda consegue, enfim, as perspectivas estão melhores e você consegue ainda com níveis de múltiplos ainda bastante adequados, que ter um retorno em torno de, a gente olha no horizonte de 3 anos ali, um retorno na faixa de 20% ao ano, sem assumindo múltiplos bastante contidos, tá? E acho que é razoável também, tá? Você, assim, eu acho que diferente de outros setores, tá? Mesmo com juros muito baixos, etc., acho que o banco é razoável. Enquanto outros setores vão negociar cenários de juros muito baixos se configurando e as incertezas não se materializando, né, os riscos não se materializando, muito provavelmente você vai trabalhar com os outros setores com níveis de múltiplos mais altos. Acho que os bancos talvez vão trabalhar na mediana histórica mesmo, porque o cenário competitivo ele é pior para frente, sem dúvida alguma. Então, eu diria assim, acho que não resta dúvida, na minha opinião, de que primeiro, não vai ter espaço para essa quantidade enorme de fintechs, esquece, mas algumas com muita escala, né, vão se desenvolver sim, muito provavelmente, vão se tornar competidores sim dos bancos. Eu acho que vai ter uma compressão, eu acho que muito clara de FIIs ao longo do tempo, né, das taxas que os bancos cobram. Tá? Né, a gente já viu isso acontecendo, né, em várias unidades de negócio dos bancos, né? Acho que a tarifa de conta corrente, sem dúvida alguma, é uma que vai acontecer, na nossa opinião, e à medida que outros bancos digitais, alguns com escala, comecem a oferecer um portfólio mais completo de produtos, a gente pode começar, sim, a ver uma migração mais relevante de clientes dos bancos tradicionais para esses bancos digitais. Porque até hoje a carteira de bancos digitais cresceu muito, mas sem uma redução da carteira dos bancos incumbentes. Tá? Acho que muita gente, o que aconteceu foi que ou você trouxe gente fora do sistema, ou gente que já tinha conta corrente em outro banco, no banco incumbente, abriu também uma conta nesse banco novo. Ele não abandonou ainda o banco novo, até porque esse banco antigo, até porque o banco novo, ele ainda não é uma opção, assim, de fato, que você possa falar, de uma forma geral, ele vai ser o meu banco. Ainda tem um portfólio restrito, tá? Mas à medida que tem um portfólio mais completo, tá, ele se torna uma opção. Então, isso tudo significa dizer que vai ter mais competição e que provavelmente o retorno sobre o patrimônio dos bancos incumbentes vai cair. Dito isso, a gente considera isso já nas projeções e eu acho que sempre vai ter espaço para os bancos terem um retorno sobre patrimônio minimamente decente no Brasil, até porque os retornos que, por exemplo, o Itaú tem no Brasil são muito diferentes dos retornos que outros bancos menos sólidos possuem. Então, acho que banco hoje a gente tem uma visão mais construtiva, muito no sentido, eu diria, do valuation relativo. Tá? Eu acho que histórias muito redondinhas, que tem pouco risco macro, etc., algumas delas já estão muito no preço e os bancos acho que ficaram para trás. Tá? Em relação à B3, ela é uma oportunidade bastante interessante para quem, né, para esse tema de, vamos dizer, financial deepening, né, que
E ela, de fato, se beneficia por tudo que a gente está falando, né? No final das contas, você tem que tirar o dinheiro da renda fixa e buscar opções de investimento, né? Cada vez mais a gente está vendo uma quantidade de CPFs explodindo na Bolsa, né? Uma presença cada vez maior, né, do investidor pessoa física no mercado da BMF também, né? E ela hoje, acho que uma das grandes atrativos então assim, a B3, quando se olha do ponto de vista de fundamento, ela tem realmente ela tem uma resiliência bastante grande e é muito razoável você assumir que você vai ver um crescimento de lucro bastante saudável para a B3 ao longo dos próximos anos. Estamos falando de uma faixa de entre 10% e 15% ao ano, também com dividend yield alto. Mas eu acho que uma grande vantagem é que quando você olha as outras opções para tentar se beneficiar desse financial deepening, as outras opções negociam múltiplos muito mais elevados que a B3. Tá? Acho que esse é um dos grandes atrativos. A B3 hoje talvez seja mais ou menos 28 vezes lucro, enquanto tem uma XP, tudo bem, cresce mais que a B3, sem dúvida alguma, mas está negociando a 60 vezes lucro, tá? Próximos 12 meses. Então, acho que esse é um dos atrativos da B3. Tá? É interessante, a gente também tem no portfólio. Legal. E temos bancos também. Tá? Acho que a gente tinha visto ali uns 3 meses atrás que a gente tinha feito bate-papo, né? E essa parte ali de banco, você tinha olhado alguma coisa de Banco do Brasil, tinha olhado B3 e por aí vai. Então, acho que essa parte de bancos fica sempre uma dúvida do cliente, né? Olha muito essa entrada de todos os lugares, né? Tomando ali todas as linhas de receita, tendo algum tipo já de competição maior, e aí talvez ali mais desafiador o cenário para frente. Marcelo, acho que fazendo algumas considerações finais para a gente aqui matar o bate-papo aqui para os nossos clientes, se você quiser, como que você tem olhado ali, você já falou bastante e tudo mais, mas muito mais trazendo como que você enxerga ali essa sua cabeça ali em termos de alocação, acho que ficou mais claro, em termos de portfólio e tudo mais. A gente, como investidor, cliente, até posso falar até como cotistas aqui, a gente realmente acredita muito num trabalho bottom-up. A gente sabe que esse trabalho ali de analisar a empresa, entrar no micro dela, olhar passo a passo ali das carteiras e tudo mais, realmente gera um diferencial muito grande. Naturalmente, acho que os clientes, eles acabam tendo também carteiras de ações, por exemplo, mas junto dessas carteiras de ações, acho que esses fundos e a gestão ativa, ela acaba compondo muito bem o portfólio, e a gente sabe que o futuro, aumentando essas alocações de risco, o conhecimento cada vez maior por parte de quem está comandando ali os fundos e quem está no dia a dia, essa participação ali mais ativa em termos de bate-papos e interações, acho que elas ajudam bastante. A gente coloca bastante resumo no próprio site da MZR, dos bate-papos que a gente faz com as gestoras para tentar trazer essa proximidade. Claro que não dá para fazer eventos assim toda hora também, mas a gente recorrentemente tem feito ali alguma coisa para trazer isso mais próximo do investidor. Então, em nome da MZR, eu, Ricardo, a gente queria agradecer bastante aí o tempo de vocês, tanto seu quanto do Gilberto, aí para a gente realmente ali passar essa informação à frente aí, as pessoas ficarem sempre muito confortáveis com não só quem é o Marcelo, mas como a Torque olha o tamanho da casa e olha como ela pensa, e justamente ali corroborando um pouco com as teses ali de indicações quando a gente faz ela no dia a dia. Bom, agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouco para vocês, me coloco sempre à disposição. Eu acho que esse canal de comunicação, né, aberto com a gente, eu acho que é extremamente importante, porque o fundo não é só uma cota. Enfim, óbvio que a tangibilização a coisa mais tangível é a cota, mas no final das contas tem todo um processo por trás, né? Tem momentos que, enfim, vai ter resultados melhores, momentos que vão ter resultados piores, mas você entendendo o que está por trás do processo, né, que tem um processo consistente, disciplinado, você se sente muito mais confortável, né? Não se torna uma caixa preta. Então, para a gente, essa transparência, essa comunicação com vocês é extremamente relevante. Eu agradeço aí pela parceria de vocês. Estamos sempre à disposição. Obrigado, gente. Obrigado, a gente agradece a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.